controlada ou se ela nasceu espontaneamente. Mas a opinião pública, originariamente, ela é um controle social natural. Aí tem um controle social artificial ou autoritário. Esse daí, ele é criado pelo grupo e é imposto aos componentes do grupo. Aí nós temos, né, a propaganda, nós temos a escola, a educação. Pasmem, viu? Educação é um controle social artificial. Nós temos o direito, né? O direito é um controle social artificial. Enfim, tá bom? Professor, e o que seria, né, na realidade, o que seria um instrumento de controle social, né? Porque se nós observarmos as espécies de controle social, incorre no surgimento dos agentes. Por exemplo, se o controle social é natural, então ele é espontâneo. Ele nasce espontaneamente, ele não é provocado. Então, quais seriam os agentes? Aí eu falei, o costume é um agente de controle social natural. A opinião pública também. A religião também, essa dimensão religiosa, ela é da natureza humana. Essa crença, essa necessidade do metafísico. Tá bom? Então, seria o exemplo de agentes de controle sociais naturais. Já quando nós estamos falando de controle social artificial, incorre no surgimento de alguns agentes de controle social artificial, que seriam, eu falei, a educação, né, o direito, a propaganda, são exemplos de controle social artificial. Não confundam agentes com instrumento. Tá bom? Eu quero cortar uma árvore. Então quem é que vai agir? Ora, quem vai agir é o lenhador. Então o lenhador é o agente. Ora, qual o instrumento que ele vai usar? Aí pode usar o machado, pode usar, sei lá, uma serra elétrica. Viu aí a diferença? O instrumento, ele vai ser a ferramenta usada pelo agente. Tá bom? O instrumento vai ser a ferramenta usada pelo agente para praticar o que deseja. Todos esses agentes que eu falei para vocês, todos esses agentes, tanto os naturais, costume, opinião pública, religião, como também a moral, também é natural, como também os agentes de controle artificiais, como o direito, a educação, a propaganda, todos eles utilizam um único instrumento de controle social. E o instrumento é a norma, tá certo? É a norma. A norma, ela é um padrão comportamental que vem acompanhado de uma sanção. Ela vem acompanhada de uma sanção, tá bom? Então, imaginemos, isso aconteceu, tá bom? Isso aconteceu na década de 80, final da década de 80 para início da década de 90. A sociedade brasileira, tá bom? O governo brasileiro resolveu exigir de seus componentes, né? Exigir da população brasileira que ela não fumasse, porque o fumo causaria problemas, né? E esse problema estava causando um transtorno ao Estado. Uma pessoa doente é uma pessoa que fica afastada do trabalho há mais tempo, não fica recebendo, mas sem produzir, né? Pode morrer mais cedo, e morrendo mais cedo,
o salário continua, vocês sabem que a previdência continua para os familiares sobreviventes. Então tudo estava causando um transtorno muito grande ao Estado. Né? Então o que é que ele fez? Ele vamos provocar esse controle. Aí vem a discussão, vamos provocar como? Tá certo? Será que a religião seria um bom agente? Olha, vocês não fumam, vocês fumarem é um pecado, será que isso aí seria? Não, mesmo porque nós tínhamos ali, naquela época, inclusive vários representantes da religiosidade fumando. Tá certo? E eles pensaram, então vamos usar o direito, né? Mas você usar o direito vai proibir as pessoas de fumarem. O direito é delas, a saúde é delas, não pode não, nem assim não. E aí houve essa discussão. E aí eles pensaram, então vamos fazer através da propaganda. Através da propaganda. E ali eles fizeram de forma realmente massiva. Por exemplo, televisão não podia mais fazer propaganda de cigarro, ligando o uso de cigarro a práticas esportivas. Na minha época, eu me lembro que tinha um cigarro chamado Hollywood. E o slogan do cigarro era Hollywood é um sucesso. E aí quando a propaganda era um homem, né, um jovem, todo malhado, escalando uma montanha. Aí quando chegava na montanha, no pico da montanha, ele fumava um cigarro. Né? E aí foi proibido isso. E começaram a fazer propaganda agora, propaganda realmente negativa. Tá certo? Negativa. Nenhum esporte agora mais poderia usar ou ser patrocinado de forma expressiva o uso do cigarro. Por exemplo, a Fórmula 1. A Fórmula 1, a maioria dos carros, a maioria dos carros era propaganda de cigarro. Marlboro, era da McLaren. Nós tinha John Play Special também, que era também, não sei se era da Lotus, tá certo? Então, aqui no Brasil, no mundo afora, tudo bem, mas aqui no Brasil, quando vinha para cá, esses carros eles eram descaracterizados, não podia ter a propaganda de cigarro, enfim. Essa propaganda ela foi extensa durante muito tempo. Quem comprava um cigarro agora, uma carteirinha de cigarro, um maço de cigarro, vinha ali uma fotografia bem chocante mesmo, tá bom? Fotografia de um pulmão extraído, né? De um fumante, sei lá, dizendo que a pessoa tinha impotência, que causava aborto, enfim, tinha. O que aconteceu? Hoje, quem fuma, é capaz, se esconde. Se eu perguntar na sala de aula quem fuma, é capaz de nós termos alguém fumante na sala de aula, nossa sala de aula hoje. Mas quem fumar fica ali caladinho e tal. Tá bom? Por quê? Porque ele sabe que a maioria maçante, tá certo? Vai recriminá-lo. Porque ele fuma hoje. E pasmem, o cigarro foi símbolo, né, de nobreza, símbolo de charme, tá bom? Os galãs todos fumavam, aparecia a forma de você fumar, enfim. Meu pai foi um fumante inveterado, tá bom? Morreu aos 79 anos e morreu de insuficiência respiratória. Ele viveu, foi muito, né? Ele viveu quase 80 anos, ele foi fumante desde os 14, dizia ele para mim, né? Desde os 14 anos que ele fumava. Enfim. Viu aí como é que a gente trabalha um controle social, a propaganda. A propaganda tinha uma norma. O instrumento da norma é o seguinte, ó. Não fume. Se você fumar, você vai ficar doente, ou vai morrer, ou vai... Tá entendendo? Uma norma, com sanção. Essa sanção, ela não era uma sanção efetiva, né? De uma prisão, não. Efetiva. E mais, ela trouxe uma norma maior. Qual foi a norma? Se você fumar, você não faz parte da maioria. Você não faz parte da maioria saudável.
E aí passaram a criar a situação do fumante passivo, né? Apareceu a imagem do fumante passivo, né? Eu tenho o direito de não fumar, então você não fique próximo a mim. Aí foi começando a criar situações. Aí hoje nós temos restaurantes hoje com locais reservados só para fumantes. Tá bom? Se você é fumante, é para lá. Um cantinho ali seu ali e tal. Tá entendendo? Viu como o controle ele é muito, muito, muito forte, muito aglutinante. Uma vez o padrão escolhido, uma vez o valor consagrado por aquele grupo, quando ele escolher aquele agente, tá certo? Esse agente, ele vem realmente com toda a força. E a gente acaba por, às vezes, sem nem saber, nos dobrarmos diante desse padrão, desse valor consagrado escolhido pelo grupo. Isso se chama o quê? Controle social, tá bom? Na aula de hoje, essa aula inicial sobre o controle social, então a conclusão é que a gente tem que tirar, que a gente vai tirar, é de que o direito, a nossa ciência, que nós abraçamos como profissão, ela é sim um agente de controle social. E o seu instrumento é a norma jurídica. Norma que pode vir através de regras ou através de um princípio. O que a gente tem que observar é que de todos esses agentes de controle social, o direito ele se torna o mais efetivo. Por quê? Porque a sua sanção ela é coercitiva. O que quer dizer isso? Ela traz uma previsão de coação muito forte. Muito forte. Por quê? Porque se você realmente descumprir uma norma jurídica, se eu descumprir uma norma religiosa, imaginemos que eu vou descumprir uma norma religiosa. Vou descumprir. A norma religiosa diz que eu tenho que ser fiel, tá certo? No meu casamento. E eu fui infiel, tá certo? Eu fui infiel. O que é que vai me tocar? Né? O que vai acontecer comigo é quando eu morrer, aí eu vou me ter com o meu Deus. Já que ele disse que eu não podia fazer aquilo, que aquilo era um pecado e que eu vou pagar por esse pecado. Mas aqui nesse mundinho, na dica de nada. Tá certo? A não ser que você se deixe tocar. Às vezes você pode se punir. Mas se eu não achar errado, por exemplo, se eu não achasse errado, não acontece nada comigo. Agora, quando você pratica você descumpre uma norma jurídica, tá certo? Aí o negócio complica. Complica por quê? Porque você vai receber realmente uma sanção um pouco mais pesada. Nós vamos observar agora, nós temos alguns estados no país agora nesse momento. Alguns países, alguns estados aqui no Brasil, que estão recomendando as pessoas a não saírem de casa. E as pessoas saem. Aqui em Fortaleza, por exemplo, às vezes é que eu vou ao supermercado, eu passo pelas ruas, né? Eu vou passando pelas ruas e eu vejo todo mundo na rua, alguns jogando baralho, outros jogando, tudo conversando na calçada e tal. Porque essa norma, ela não é uma norma jurídica, tá certo? É uma norma de pura etiqueta. Os governadores, os prefeitos recomendaram. Agora tu imagina, nós temos alguns que estão dizendo assim, ó, você não saia. Se você for pego na rua, você vai receber uma multa de R$1.000. E aí tu sai. Não tu sair, os agentes
né, estatais, polícia, guarda municipal, sei lá, te aborda, pede teu documento, tá bom? Você vai ter que dar seu documento, que você não, se você não apresentar documento, é uma ilicitude penal, é uma contravenção. Então você vai ter que se apresentar. Ele pega lá, pega o teu CPFzinho e se prepare que a multa vai chegar. E se você não pagar a multa, não tem importância. O Estado te executa. Está entendendo? Viu como é que é o direito? Então, por esse motivo é que o direito, por ele ser o mais eficiente e o mais, digamos que, o mais coercitivo desses agentes de controle social, então, ele só deve ser usado em última ocasião. Primeiro você vai exaurir todos os outros agentes de controle social, você exaure, tenta todos eles, se não conseguir, aí sim, poderá vir o direito, desde que o direito não venha, obviamente, né, de encontro a direitos adquiridos, né, enfim, tranquilos? Então pronto, a gente encerra a aula agora, essa primeira. Nós vimos o que? O conceito de controle social, vimos as características de controle social, vimos as espécies de controle social e vimos o instrumento de controle social, o que é o instrumento de controle social, nessa conversa de quase 50 minutos, tá bom? Então a gente encerra por aqui. Repetindo, hoje à noite nós não teremos aula, hoje à noite, não teremos tira as dúvidas hoje à noite, por quê? Porque eu vou postar a nossa avaliação parcial, tá certo? Nós estamos aqui quase 4 horas, então vou já preparar tudo, e eu vou preparar um outro vídeo, um segundo vídeo, que vai estar lá, vídeo avaliação, para que vocês entendam o que é que eu quero com a avaliação. Tá tranquilo? Tudo bem? Pois até mais, turma. E aí vai ter tira dúvida na próxima semana. Próxima semana tem tira dúvida. Você pode tirar dúvida sobre a aula de hoje. Tá bom? Tranquilo? Saudades. Se cuidem.